Sejam bem-vindos à mesa. Podem se sentar. Olá, olá, tudo bem? Estão sendo bem tratados, pastora? Amém. Tudo bem, tudo certo. E o tema da mensagem é: você tem coragem de profetizar? Em Ezequiel 37, do 1 a 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estendereis pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que me dizem: os nossos ossos se secaram, e pareceu a nossa esperança, então de todo modo exterminados. Portanto profetiza, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. É um texto um pouco mais longo, só que esse texto ele me ensina, e é um dos textos mais impactantes. Nós estávamos aqui conversando antes da mensagem. É um texto que me remete à situação que Ezequiel estava. Você imagina, você está na presença de ossos. E quando você cumpre o que Deus manda você fazer, você começa a escutar batida de osso com osso. Você visualiza tendões, carnes crescendo. A pele é esticada, diz o texto. Só que qual que era a intenção aqui desse texto? Era Deus mostrar para o profeta, inicialmente, como se encontrava o povo de Israel, de Judá. Eles estavam desacreditados. Aos olhos humanos não tinha mais como reunir mais aqueles judeus. Não tinha mais saída, né? A circunstância que o povo vivia, aos olhos humanos, não tinha mais como ser uma nação. Não tinha mais como aquele povo ser uma nação. E em segundo momento eu entendo que Deus falou ao profeta algo que ele fala até hoje para nós. Para aqueles que cremos: profetize. Aí eu pergunto para vocês: vocês têm coragem de profetizar? Vocês no lugar daquele profeta, nós estávamos aqui antes falando sobre isso, será?
como se estivéssemos em meio a um cemitério. Só que em vez de existir sepulturas, aqueles ossos estavam visíveis. Nós andávamos ao redor desses ossos. Você teria coragem? Ou a sua fé seria capaz de permitir ou fazer com que você profetizasse como o profeta fez? Como Deus mandou ele fazer? Profetize para esses ossos. Você estaria falando com quem? Será que nós teríamos essa coragem? Essa fé? E aqui o profeta nos ensina, além de tudo, uma obediência. Ele faz, várias vezes no texto diz, e fiz como me ordenou. Entenda, ele profetizou para ossos secos, em decomposição. E a Bíblia diz que aqueles ossos voltaram, se uniram, cresceu tendões e voltaram à vida. E é isso que Deus está falando hoje para nós. Profetize, abra a sua boca, profetize bênção, profetize cura, profetize vitória, não tenha medo. Eu já escutei muitas vezes, muitos estudiosos até, muitas pessoas que acabam tentando trazer um medo sobre a palavra profetizar, remetendo à questão de responsabilidade de profeta. Todos nós podemos profetizar bênçãos, todos nós podemos declarar sobre vidas, sobre ossos. Declare profecias de bênção, vitória, cura, libertação, salvação. Eu não consigo acreditar que Deus não se agrade disso. Eu não consigo acreditar que isso remete a uma responsabilidade religiosa. Não! Profetize sim, boas novas, coisas boas. Eu creio que quando os céus reconhecem a sua voz, aquilo que emana dos céus é capaz de transformar qualquer situação, a ponto de fazer tendões crescerem, carnes crescerem, peles esticarem. Por isso, não tenha medo. Eu estou falando com você, não tenha medo. Profetize. Vocês teriam coragem? Nós temos à mesa pessoas aqui com dons proféticos. Talvez duas das pessoas que eu mais respeite no âmbito de profecia, que é a pastora Cida e o pastor Valdir. Pastor Valdir, quem conhece o meu testemunho, sabe do tamanho da importância dele na minha vida. Sabe que talvez ele seja um dos pontos mais importantes para que eu estivesse onde eu estou hoje, aqui, podendo de alguma forma ser relevante na sua vida, na vida de vocês. E não porque aquilo que eu carrego não tem a ver comigo, tem a ver com Deus e com as pessoas. E enquanto eu for obediente, Ele usará a minha vida de alguma forma. Mas se eu desobedecer, eu creio que Ele levantará outra pessoa para fazer aquilo que Ele tinha decidido através da minha vida. Por isso, eu não tenho medo. Eu profetizo. E eu queria profetizar sobre a vida de vocês. Eu queria profetizar cura, restauração. Eu queria literalmente trazer para vocês no dia de hoje um novo tempo, uma nova estação. Que tudo se faça novo. Essa frase eu acho que se encaixa demais, que tudo se fez novo, veio vida onde não tinha vida. Esse é o Deus que eu acredito, que traz à vida aquele que está morto. Aquele que cura quando a medicina já descarta a cura. Quando o médico fala, só leva para casa e esperar porque não tem o que mais fazer. Esse é o Deus que eu acredito, que é o médico dos médicos. É aquela ação, aquele processo contra você que você está sendo injustamente e você já perdeu em todos. Ei, eu creio no advogado dos advogados, no juiz dos juízes. É nesse Deus que eu creio. É o Deus de Ezequiel que disse. É o Deus que, através dos ventos dos quatro cantos, Ele traz o espírito de vida. Eu creio que se a nossa boca sair coisas abençoadas, profecias de cura, de libertação, isso agrada aos céus.
Não caia naquelas histórias de que é muita responsabilidade. Profeta é uma coisa que tem que tomar cuidado. Ei, não misturem os assuntos. Todos nós podemos e devemos profetizar. Não estou aqui falando em adivinhação, em prever o futuro. Eu estou aqui falando em declarar bênçãos, profetizar vitórias, amor, cuidado, cura. Por isso, não tenham medo de abrir vossas bocas. Não tenham medo de ser julgados. Não agradem ao homem, agradem a Deus. Porque eu declaro, aqueles que te julgam um dia precisarão da sua profecia. Precisarão das suas palavras de amor, suas palavras de incentivo, das suas bênçãos. O que eu deixo aqui para vocês, não tenham medo de profetizar. Eu creio em um novo tempo, eu creio em cura, eu creio em um Deus que pode todas as coisas. Os teus sonhos mais secretos, ei, Ele conhece os seus sonhos. Declare. Ai, mas Ele sabe. Ei, declare. Abençoe as pessoas que estão ao seu lado, profetize sobre elas coisas boas. Ore por doentes, cuide das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, dos estrangeiros. Princípio bíblico. De novo, não caia na religiosidade daqueles que querem limitar os planos de Deus sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida bênçãos dos céus, vitórias. Se o seu problema é saúde, eu declaro a cura, porque Deus pode todas as coisas. Eu declaro que o médico dos médicos está te operando agora. Eu declaro que você não vai mais precisar daquela cirurgia que os médicos falaram. Eu declaro que Deus está te curando. Deus está restituindo a sua saúde. Deus está restituindo a sua fé, porque Ele pode todas as coisas. Não desista, não tenha medo, profetize. Deus é contigo.